Mourinho no PSG, esse é o assunto que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Para quem não sabe, hoje também rolou a final da Europa League que o Mourinho acabou perdendo, né? Foi vice-campeão pela primeira vez na carreira, também vou falar um pouco sobre isso aqui, mas o fato é que o PVC, antes do jogo, hoje de manhã, soltou a informação que, segundo ele apurou, o Mourinho tem grandes chances e deve ser o novo técnico do Paris Saint-Germain para essa temporada. Mas antes disso, vou falar sobre o jogo de hoje, né? Não tem como não falar. O Sevilla foi campeão. Muita gente aí não assistiu esse jogo. A Europa League a gente sabe que é uma competição que não tem tanto apelo assim. Mas a história do Mourinho e a história do Sevilla são duas histórias muito interessantes. Rapidamente aqui, o Sevilla é o maior campeão da história da competição. Jogou 7 finais de Europa League, ganhou as 7. Então realmente parece que o Real Madrid na Champions League e o Sevilla na Europa League são dois times que nasceram para a competição. Enfim, o jogo, não vou falar muito sobre o jogo, mas basicamente a Roma abriu o placar, depois se fechou lá atrás, acabou sofrendo um gol contra, depois foi para prorrogação e o título foi decidido nos pênaltis. Para quem não assistiu, esse é um resumo bem rápido da partida. E também, como eu disse no início do vídeo, essa foi a primeira final continental que o Mourinho perdeu sem ser as Supercopas, né, excluindo as Supercopas. Antes disso, ele tinha chegado na Europa League, né, de 2002-2003 com o Porto, campeão da Champions League também com o Porto em 2003-2004, aí campeão da Inter, com a Inter na Champions League, campeão da Europa League com o United, campeão com a Roma no passado da Conference League. Então esse foi o primeiro vice-campeonato em competições continentais do Mourinho. A gente, para quem não gosta dele, mostra o quão relevante ele é. E outra coisa, né, que a gente tem que falar aqui é que o time da Roma não é tudo isso, nunca tinha conquistado um título continental, tinha muito tempo que não ganhava. Então o Mourinho levou eles a ganhar a Conference League ano passado e esse ano chegou na final da Europa League, que é uma competição um pouquinho maior, mas também não é aquelas coisas. Porque também o time da Roma não é grandes coisas. Essa aqui é a escalação, o time de vermelhinho é a Roma, jogou com o Rui Patrício, goleiro já veterano, o Mancini, que foi o zagueiro que fez o gol contra, ele acabou dando uma assistência também, o primeiro gol foi assistência dele, então uma história curiosa. Ele perdeu o pênalti também, então acho que o saldo é negativo. O Smalling, outro zagueiro também, que já foi meio que chutado do United, é o zagueiro. O Ibanez, que foi convocado para a seleção, esse sim, parece que é bom. E o resto do time aí, não vou ficar escalando, mas dá pra ver que é um time que não tem grandes talentos, a não ser o Dybala, é claramente o melhor jogador do time, estava com problemas físicos, então começou jogando, mas não estava 100%, acabou inclusive fazendo um gol. E eu acho que o outro destaque aqui, dois destaques que eu gosto, dois jogadores que eu gosto, é o Abraham, atacante, que era ex-Chelsea, e o Spinazzola também, bom lateral esquerdo, fez uma grande Eurocopa com a Itália lá em 2020, né? Perfeito. Enfim, o ponto desse vídeo principal aqui que eu quero focar é a notícia do PVC. Ele soltou no início do dia, tá lá 7h40 da manhã, ele falou isso, que o Mourinho deve dirigir o PSG depois da final da Liga Europa, segundo ele, em caso de vitória da Roma, né? Segundo o PVC, o Mourinho tinha 110% de chance de assumir a equipe parisiense e com a derrota teria 80%, que é um número bem relevante. Então, ainda acredito que ele pode ser o novo técnico. A gente sabe que o Gautier não vai ficar, o PSG está passando por uma reformulação bem grande, o Messi não vai ficar, obviamente, assunto para outro vídeo. Também já fiz um vídeo aqui falando sobre o futuro do Neymar, vou deixar aqui em algum canto para vocês assistirem, que meu palpite é que ele vai para o Manchester United. De qualquer forma, o PSG não vai querer ficar com ele, ainda mais se for o Mourinho. O Mourinho é um cara que é conhecido por jogar um estilo de jogo mais defensivo, não gosta de muitas estrelas, né? Acho que o problema dele não é nem o jogador ser uma estrela, mas o problema dele é jogador que se acha que é muita coisa e não ajuda tanto na marcação, assim. A gente sabe que o Neymar é um cara que sem a bola acaba que não ajuda tanto. O Mourinho prioriza um estilo de jogo que todo mundo tem que ajudar ali. Então a gente pode lembrar um exemplo aqui do Eto'o na Inter de Milão de 2010. Ele era, obviamente, o jogador com mais status daquele time. Ele fez um papel ali de praticamente auxiliar de lateral, se dedicou muito. Não vejo o Neymar fazendo uma função parecida, tendo que se, entre aspas, rebaixar esse nível de virar um operário da bola, digamos assim. O Mourinho se pronunciou depois do jogo, já tem várias especulações sobre a saída dele. Ele falou que vai sair de férias, que não tem nada decidido ainda, que em caso que ele receba alguma proposta de outros clubes, ele vai deixar o presidente da Roma, o dono da Roma,
ficar sabendo, porque ele ainda tem um contrato de 1 ano, mas essas especulações que ele vai sair já tem algum tempo. Então ele também falou que em dezembro ele foi procurado pela Federação Portuguesa para assumir a seleção portuguesa, que estava sem técnico depois da Copa do Mundo. Ele recusou, mas conversou com o presidente lá e a relação parece que é muito boa. Meu sentimento é que tem tudo para acontecer para os dois lados. Acho que o Mourinho, mesmo com a derrota de hoje, vai sair por cima da Roma. É um time que não tinha expressão nenhuma, chegou às 2 finais continentais, vai talvez poder contratar jogadores melhores, enfim, dê um upgrade no time. Esse time aqui que eu vou colocar de novo para vocês, muitos desses jogadores aqui estavam desacreditados antes do Mourinho, então acho que ele conseguiu melhorar o time bastante. E o PSG, acho que há algum tempo já precisa de um treinador como o Mourinho, um cara vencedor, um cara que tem bastante nome, que vai peitar os caras grandes. E também, obviamente, pelo que eu falei, tem toda uma reformulação e eu acho que um cara experiente como o Mourinho pode ajudar bastante nesse processo para tornar o PSG finalmente um clube vencedor nas questões europeias, principalmente. Enfim, quero ouvir o comentário de vocês aí. Deixa aí embaixo a opinião se vocês acham que o Mourinho seria uma boa no PSG ou não, vocês acreditam que ele realmente vá para lá. E é isso, se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência, e se gostou do conteúdo, deixa aí seu like e se inscreve no canal para dar aquela moral. Tamo junto, valeu pela audiência, falou!